Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Aqui nós vamos tratar sobre aspectos relacionados ao desempenho, desenvolvimento da operação, através de aspectos relacionados à capacidade de aplicação. E nesse conceito, nós primeiramente vamos falar sobre a capacidade de campo operacional. E em outras oportunidades, nós já vimos como que nós fazemos o cálculo da capacidade de campo operacional em função da largura. Nesse caso, nós vamos observar a largura, o comprimento da barra, em função da velocidade de deslocamento, e também em uma oportunidade anterior nós falamos como que nós fazemos esse levantamento da velocidade de deslocamento da máquina, caso a velocidade não seja indicada no painel da máquina, e também nós vamos considerar a eficiência no cálculo da capacidade de campo operacional. Essa eficiência que pode ser levantada considerando os tempos. Mas quais tempos? Bom, o cálculo da eficiência é uma relação entre o tempo que a máquina está efetivamente em operação relacionada com o tempo total. E no tempo total, nós vamos considerar o tempo de abastecimento, nós vamos considerar o tempo de manobra, os tempos de parada para manutenção e o tempo em operação em si. Esse é o tempo total da máquina. Então, vamos aqui falar novamente que a eficiência é um cálculo. Vamos aqui então falar novamente que o cálculo da eficiência é a relação do tempo da máquina em operação dividido pelo tempo total que compõe a operação. Nesse exemplo abaixo, vamos aqui então calcular a capacidade de campo operacional, considerando um pulverizador com comprimento de barra de 24 metros, trabalhando numa velocidade de 7 km por hora e numa operação que possui eficiência de campo operacional de 65%. E esse valor nós vamos utilizar um valor decimal. Fazendo esses cálculos, nós podemos observar que a capacidade de campo operacional é igual a 10,9 hectares por hora. Além do cálculo da capacidade de campo operacional, nós podemos observar qual que é a área que pode ser abrangida por um tanque de aplicação. Essa é uma informação bastante importante e necessária para o planejamento da operação. Vamos aqui então seguir nos exemplos e vamos falar que normalmente existem tanques reservatórios de 400 litros, 600 litros, e nesse caso, normalmente nós vamos observar esses volumes de reservatório para pulverizadores montados. Também existem reservatórios com uma capacidade de 2.000 litros, e normalmente esses reservatórios são utilizados nesses equipamentos de arrasto. Também existem reservatórios de 2.300 litros e 3.000 litros. É claro que cada tamanho de reservatório vai depender dos modelos. Aqui nós estamos falando em alguns valores gerais e, por exemplo, nesses valores de maior capacidade, esses valores são utilizados nos autopropelidos. Então, vamos fazer uma pergunta. Utilizando um reservatório de 2.000 litros no pulverizador, sob uma taxa de aplicação de 120 litros por hectare, qual a área coberta nessa aplicação desses 2.000 litros de produto? Nós podemos calcular essa quantidade de área em função do volume total do reservatório em relação à taxa de aplicação. Fazendo esse cálculo de 2.000 litros relacionados com 120 litros por hectare, nós vamos observar que a área coberta nessa aplicação é uma área de 16,66 hectare. Considerando que um alqueire equivale a 2,42 hectares, nós vamos observar que essa área é igual
a 6,9 alqueires, ou seja, aproximadamente 7 alqueires. Ou seja, nessas condições que eu comentei com vocês, uma bomba de aplicação é capaz de cobrir uma área de até aproximadamente 7 alqueires. Isso é muito importante para o planejamento da operação. Um outro cálculo importante é a observação da autonomia da aplicação. Um outro parâmetro bastante importante e relevante para a aplicação é a observação da autonomia da aplicação. Ou seja, quanto tempo nós vamos observar na aplicação de um reservatório de pulverização. Essa autonomia de trabalho pode ser calculada em função do volume do reservatório em litros relacionado com a vazão ao longo de toda a barra. E para calcular essa vazão ao longo de toda a barra, nós vamos considerar a vazão em cada um dos bicos multiplicado pelo número de bicos. Então vamos aqui simular uma vazão do bico de 0,65 litros por minuto e considerar também que ao longo dessa barra de 24 metros tenham 48 bicos. Nesse caso, a vazão ao longo dessa barra vai ser de 31,2 litros por minuto. Neste caso, numa aplicação de um reservatório, utilizando um reservatório de 2.000 litros, considerando essa vazão, nós vamos ter uma autonomia de trabalho de 64 minutos. É claro que na prática, esse tempo utilizado para a aplicação de um reservatório vai ser maior, porque existem as manobras de cabeceira e existem outras perdas de tempo. Mas, utilizando esse cálculo, nós temos então uma noção sobre o tempo utilizado para a aplicação de um tanque de aplicação. E por último, nós vamos falar também sobre a demanda, o cálculo da demanda de tempo. E esse cálculo da demanda de tempo é aplicado para saber quanto tempo nós vamos utilizar para fazer a cobertura de uma área total. Então, o cálculo da demanda de tempo é uma função da área relacionada com a capacidade de campo operacional. Nessa simulação, nós temos o seguinte cenário. Em uma área de 50 hectares, considerando uma capacidade de campo operacional de 10,9 hectares por hora, a demanda de tempo necessária para fazer a cobertura dessa área total vai ser de 4,6 horas. Ou seja, aproximadamente 5 horas vai ser utilizado para fazer a cobertura total nessa área de 50 hectares.